Vamos ser diretos. Sua vida está cheia de coisas que não servem para nada, que te atrapalham e drenam sua energia. Mas já parou para pensar por que você ainda as carrega? Às vezes, o maior ato de rebeldia não é gritar, mas simplesmente se livrar de tudo isso, em silêncio. Não são apenas relacionamentos tóxicos que te afetam, mas também os hábitos autodestrutivos. E não, você não precisa fazer alarde ou esperar a aprovação de ninguém para agir. A filosofia estoica ensina: liberte-se do que você não pode controlar. Afinal, a vida é curta demais para ficar preso às expectativas alheias. Neste vídeo, vou te mostrar, passo a passo, como eliminar 10 coisas que estão transformando sua vida em um caos. Não apenas no físico e no mental, mas em todos os aspectos. Elas estão te destruindo mais rápido do que você imagina. Então comece hoje, sem desculpas e em silêncio. Lembre-se, o que você deixa para trás diz muito mais sobre você do que aquilo que você insiste em segurar. Está pronto para viver de verdade? Antes de começar, ouça esta história. Ela vai te ajudar a compreender melhor a sabedoria por trás do que vou compartilhar neste vídeo. Mas antes, não esqueça de inscreva-se no canal e deixar seu like. Lucas sempre foi uma pessoa competitiva. Desde criança estava acostumado a ver a vida como uma corrida. Na escola, no trabalho, até nas redes sociais, ele sentia que precisava estar sempre à frente, superando os outros para sentir que estava fazendo bem. Mas, apesar de todo o esforço, ele nunca se sentia satisfeito. Havia sempre alguém melhor, mais rápido, mais popular. Ele passava o tempo olhando o progresso dos outros e se questionando por que não estava indo tão bem quanto eles. Um dia, após uma longa jornada de comparações, Lucas sentiu-se especialmente exausto. Olhou para sua vida e não viu conquistas. Viu apenas falhas, atrasos e um vazio que parecia não ter fim. Foi quando ele decidiu dar uma pausa e pensar na sua própria jornada. Caminhou até um lago perto de sua casa, sentando-se à beira da água para refletir. Enquanto estava ali, uma senhora idosa se aproximou. Ela parecia tranquila e serena. Curiosa, Lucas a cumprimentou e perguntou: "Você já se sentiu perdido, sem saber por que tudo parece mais difícil para você do que para os outros?" A senhora sorriu e se sentou ao seu lado. "Sim, já passei por isso. Quando eu era jovem, estava sempre tentando ser como os outros. Via as pessoas ao meu redor conquistando coisas e sentia que precisava ser como elas para ser feliz. Mas então eu percebi algo importante." Ela fez uma pausa e olhou para o lago. "A vida não é uma corrida. Não estamos competindo uns com os outros. Cada um tem seu próprio caminho, seu próprio ritmo. Quando você começa a olhar demais para o que os outros estão fazendo, você acaba perdendo a visão do seu próprio caminho. Eles estão seguindo o deles, você está seguindo o seu. E tudo bem." Lucas refletiu sobre as palavras dela. Ele percebeu que por muito tempo tinha comparado seus passos com os dos outros, esquecendo-se de celebrar suas próprias conquistas, por menores que fossem. "Mas como eu posso parar de me comparar?" Ele perguntou, ainda inseguro. A senhora sorriu novamente. "Comece com pequenas coisas. A cada vez que você se pegar se comparando com alguém, pare e lembre-se do que você já conquistou. O que é importante para você? O que te faz feliz? Se foque nisso. E com o tempo, a comparação vai perder a força." Lucas sorriu e agradeceu à senhora, que se levantou e se afastou, deixando-o ali mais leve e mais claro sobre o que realmente importava. Nos dias que se seguiram, Lucas passou a praticar o conselho da senhora. Cada vez que se via comparando seu progresso com o dos outros, ele se lembrava de suas próprias vitórias. Começou a focar no que o fazia crescer e no que ele já tinha conquistado. Aos poucos, percebeu que sua vida, quando observada sem as lentes das comparações, era muito mais significativa do que ele imaginava. 1. O medo da opinião alheia. Já parou para refletir quantas escolhas na sua vida foram guiadas pelo receio do que os outros poderiam pensar?
Esse medo que se infiltra na sua mente e te impede de ser autêntico. É como se você estivesse constantemente no palco, sob o olhar crítico de uma plateia que, na realidade, mal presta atenção em você. Afinal, a maioria das pessoas está ocupada demais, lidando com suas próprias inseguranças para se preocupar em te julgar. Mas, mesmo assim, você se paralisa. Esse medo é um parasita silencioso que se alimenta dos seus sonhos e sussurra no seu ouvido toda vez que você considera fazer algo ousado. O que os outros vão pensar? De repente, você desvia o caminho. Ajusta sua vida às expectativas imaginárias de terceiros, sacrificando seus próprios desejos para agradar pessoas que, muitas vezes, nem são importantes na sua vida. É curioso como dedicamos tanto esforço para atender a opiniões alheias, enquanto negligenciamos aquilo que realmente nos faz felizes. Seguimos as regras da sociedade, como se nossa bússola interna estivesse quebrada, apontando para o sul das expectativas dos outros, em vez do norte da nossa intuição. Adotamos máscaras que se ajustam às demandas do momento, no trabalho, com os amigos, nas redes sociais. Mas e o verdadeiro você, aquele que existe por trás das camadas de sorrisos forçados e opiniões emprestadas? Esse medo do julgamento alheio muitas vezes se disfarça de prudência. Você pensa, talvez agora não seja o momento, ou eu não sou bom o suficiente. São desculpas mascaradas de sabedoria, mas no fundo revelam o mesmo monstro. E enquanto isso, seus sonhos ficam engavetados, esperando um momento ideal que nunca chega. Para superar esse medo, precisamos da filosofia estoica. Os estoicos nos ensinam que não podemos controlar o que os outros pensam de nós, mas podemos controlar nossa reação a isso. É simples na teoria, mas desafiador na prática. Exige introspecção e coragem. Comece vivendo para si mesmo. Tome decisões que te façam feliz, não porque satisfazem as expectativas dos outros. Elimine de forma discreta tudo o que não agrega valor à sua vida, principalmente aquilo que existe apenas para agradar os outros. Talvez você tenha escolhido uma carreira que não te preenche, apenas porque parecia a escolha certa. Liberte-se desses pesos. Comece com pequenas mudanças. Diga não quando necessário, ou permita-se fazer algo que sempre quis, mas temia o julgamento. Cada pequena ação vai te libertando, aos poucos. Não vou mentir. Haverá dias em que o peso do julgamento parecerá esmagador. Mas nesses momentos, lembre-se, toda vez que vive em função das opiniões alheias, você perde uma parte de si mesmo. É uma morte lenta e silenciosa que você pode evitar. Tenha coragem de ser autêntico. Comece eliminando essas coisas em silêncio. Você não precisa anunciar ao mundo. Apenas confie no seu julgamento e valorize mais sua própria opinião do que a dos outros. No fim das contas, a única pessoa à qual você deve prestar contas é você mesmo. Como Carl Jung destacou, a verdadeira liberdade começa quando você deixa de se preocupar com o que os outros pensam. 2. Relacionamentos tóxicos. Existe uma frase que eu adoro. Não há pior cego do que aquele que não quer ver. Mio, tenho certeza de que você já ouviu isso antes. O curioso é que muitas vezes aplicamos essa cegueira seletiva em nossos próprios relacionamentos, mantendo perto pessoas que nos drenam mais do que nos fortalecem. Sim, esses laços tóxicos que, sem perceber, vão sugando sua energia pouco a pouco. E o pior é que, em vez de soltá-los, nos apegamos a eles como se fossem indispensáveis. E não me refiro apenas a relacionamentos amorosos. Relacionamentos tóxicos podem estar em qualquer lugar. Na família, no grupo de amigos, no ambiente de trabalho. O mais interessante é que ninguém te obriga a mantê-los. Mas ainda assim você persiste, tolerando-os em silêncio, como se cortar esses laços fosse um crime contra o mundo. Talvez porque nos ensinaram que romper é um sinal de fraqueza, de insensibilidade. Como se afastar de alguém fosse um ato de maldade, quando na realidade pode ser o maior gesto de amor próprio. Pense nisso.
Os estoicos sempre disseram que não devemos nos preocupar com aquilo que não podemos controlar. Isso também vale para as pessoas ao nosso redor. Você não pode controlar como os outros agem, mas pode decidir se quer manter luz na sua vida ou não. Parece simples, mas aqui está a parte difícil: fazer isso em silêncio. E não se trata de vingança ou de se sentir superior. É apenas uma escolha consciente de não alimentar mais um relacionamento que te consome. Imagine isso como cuidar de um jardim. Quando uma planta para de florescer, você não grita ou faz alarde. Apenas para de regá-la, sabendo que ela não pertence mais ao seu espaço. A planta seguirá seu caminho e você continuará cuidando do seu jardim, ambos em paz. Agora, como identificar esses relacionamentos? É simples. Observe como você se sente. Se toda mensagem ou interação com alguém traz um nó no estômago, se sair com essa pessoa te deixa mais esgotado do que uma semana de trabalho, ou se você percebe que está sempre dando, mas nunca recebendo, aí está a sua resposta. É difícil admitir, mas esses são os sinais claros de um relacionamento tóxico. A solução? Comece a se afastar. Não precisa de grandes explicações ou confrontos. Apenas diminua as interações. Deixe de estar disponível e faça isso com serenidade. É um ato libertador, porque não é sobre virar as costas para o mundo, mas sobre priorizar seu bem-estar. Às vezes, amor próprio não é dizer não em voz alta, mas dizer chega em silêncio. Concluindo, não se trata de crueldade, mas de respeito por si mesmo. Sua energia é preciosa e deve ser direcionada para pessoas e atividades que realmente te tragam alegria e satisfação. Seja honesto consigo mesmo. Algumas pessoas são como o vento. Você as sente, mas não pode segurá-las. E tudo bem deixá-las ir. 3 hábitos destrutivos. Às vezes, você se pega repetindo pequenas ações que, ao observar de perto, percebe que não estão te levando a lugar nenhum positivo. São aquelas coisas que, à primeira vista, parecem inofensivas, mas que, aos poucos, desgastam sua paz mental ou física. Eu mesmo já caí nessa armadilha mais vezes do que gostaria de admitir. Hábitos autodestrutivos que passam despercebidos, como um gotejamento constante. E como uma gota d'água, essas pequenas ações podem perfurar até a rocha mais dura, ou, no caso, corroer os pilares do nosso dia a dia. O desafio é identificar esses hábitos e eliminá-los de forma sutil. O primeiro passo é reconhecê-los. Parece simples, mas admitir os próprios deslizes é muito mais difícil do que apontar o erro nos outros. Por exemplo, você acorda pela manhã e, sem pensar, pega o celular. Não é para algo urgente, mas por hábito, como se o dedo agisse no piloto automático antes que sua mente despertasse. Parece inofensivo, até perceber que gastou 20 minutos da sua manhã em distrações que não agregaram nada, deixando sua mente já sobrecarregada antes mesmo de sair da cama. Esse é apenas um caso. Há outros, como aquele café extra que você não precisava, a conversa desnecessária ou a série que continua assistindo por pura inércia. Pequenas coisas que, com o tempo, formam grandes brechas no seu bem-estar. Eliminar esses hábitos, no entanto, é outra história. Quantas vezes você prometeu mudar e acabou voltando para o mesmo lugar? É aqui que uma lição dos estoicos pode ajudar. Esses filósofos nos ensinaram que grandes mudanças não acontecem de uma vez, mas através de pequenos e constantes passos. Não é necessário fazer um grande gesto ou anunciar ao mundo que você está mudando. Basta começar. A chave está na consciência. Quando perceber sua mão alcançando o celular sem motivo, pare. Não precisa jogar o aparelho pela janela, embora possa parecer tentador. Apenas mude o foco. Respire fundo, alongue-se ou faça algo mais produtivo. Na terceira xícara de café, pergunte-se se realmente precisa dela ou se é apenas um hábito automático. Caso seja inércia, abaixe a xícara. Às vezes, é tão simples quanto isso: interromper no momento certo, sem drama. Não se trata de buscar a perfeição de um dia para o outro.
Todos enfrentamos pequenas batalhas internas, e isso é normal. O objetivo é abordá-las com estratégia, paciência e consistência. Pequenas mudanças, feitas em silêncio, polindo aos poucos, podem gerar grandes resultados. Pode parecer que você não está avançando no início, mas, com o tempo, esses pequenos esforços acumulados se transformam em vitórias significativas. Pense nisso como plantar uma semente. No começo, nada parece acontecer. Mas um dia, sem alarde, você percebe que uma árvore cresceu. Da mesma forma, essas mudanças silenciosas se manifestam ao longo do tempo. Então, quando identificar um hábito que mais te prejudica do que ajuda, simplesmente deixe-o ir. Não precisa de declarações ou alardes. Apenas solte-o passo a passo em silêncio. Como disse Epicteto, a verdadeira mudança não faz barulho, ela simplesmente acontece. 4. O desejo de controlar tudo. Você já se pegou pensando que, se não tiver controle absoluto sobre tudo o que acontece ao seu redor, o mundo vai desmoronar? Eu entendo. É comum achar que, se organizarmos cada detalhe da nossa vida, se planejarmos tudo ao máximo, tudo funcionará perfeitamente, como uma máquina bem lubrificada. Mas essa é uma ideia absurda. E, ainda assim, nos vemos presos nesse jogo mental, acreditando que podemos controlar tudo. Na verdade, o que acontece conosco é uma ilusão, uma armadilha. O pior é que, quanto mais tentamos controlar, mais sentimos que estamos perdendo o equilíbrio. Então, eu te pergunto, e se deixássemos essa necessidade de controle para trás? Esse desejo de controlar tudo é uma obsessão. Sabemos disso. É uma prisão mental que criamos para nós mesmos, tijolo por tijolo, toda vez que acreditamos que, com esforço suficiente, as coisas irão acontecer exatamente como planejamos. Mas o universo não funciona assim. A filosofia estoica, aquela sabedoria antiga que se mantém relevante até hoje, nos ensina que a chave não é controlar o incontrolável, mas sim deixar de lado o que não podemos mudar e focar no que realmente depende de nós. Pense nisso. Tentamos controlar o tempo, a opinião dos outros, as reações, os resultados, tudo o que na realidade está fora do nosso alcance. É como tentar parar a maré com as mãos, um absurdo. Mas fazemos isso o tempo todo. E o pior é que, quando as coisas não saem como esperamos, nos frustramos, ficamos irritados, como se fosse uma injustiça cósmica. Que ironia! Imagine que você passa a vida carregando uma mochila e sempre que tenta controlar algo fora do seu alcance, coloca uma pedra dentro dela. No começo, não parece tão pesado, mas com o tempo, a mochila vai ficando mais insuportável, até te esmagar. Não seria melhor se livrar dessas pedras e deixar espaço para o que realmente importa? Assim, você pode controlar suas emoções e ações, e aprender a deixar ir o que não depende de você. Eu mesmo passei muito tempo obcecado em antecipar todos os possíveis problemas na minha vida. Quando planejava algo com amigos, me preocupava com cada detalhe. Será que o lugar seria bom? E se algo desse errado? Era exaustivo e, claro, metade das coisas com as quais me preocupava nunca aconteciam. Esse esforço de prever tudo não me deu mais controle, apenas mais ansiedade. Aos poucos, comecei a relaxar e a confiar mais no processo. O que aconteceu foi que as coisas seguiram seu curso, algumas bem, outras nem tanto, mas eu me senti mais leve porque deixei de carregar o que não tinha importância. Eu precisava aprender a confiar. Viver não é ser passivo ou irresponsável. Significa ter maturidade para entender que existem coisas além do nosso controle. E que tudo bem com isso. Elimine silenciosamente da sua vida a obsessão por controlar tudo. A surpresa faz parte da vida. E o que está além do seu controle não é algo a se temer. Não se trata de se jogar no sofá e assistir a vida passar. Liberar-se de tentar controlar tudo é aceitar que há uma parte do caminho que simplesmente não depende de você. E está tudo bem. Pelo contrário, é libertador. Lembre-se, às vezes deixar ir é a maneira mais poderosa de assumir o controle.
Como Marco Aurélio nos ensinou em suas meditações, o verdadeiro controle está em nossa capacidade de abandonar o incontrolável. 5. Expectativas irrealistas. Não sei sobre você, mas passei grande parte da minha vida acreditando que precisava ser perfeito. Ninguém dizia isso diretamente, mas estava implícito nos comentários bem-intencionados, nos olhares de aprovação e na constante comparação silenciosa com os outros. Cresci com a firme convicção de que, se atendesse às expectativas dos outros e, pior, às minhas próprias, isso seria o mesmo que alcançar o sucesso. Que grande mentira! Se você pensar bem, tentar cumprir expectativas irrealistas é como tentar encher um poço sem fundo com um balde furado. Você nunca termina. No final se sente exausto e, no lugar de realização, fica com uma poça de frustração. O mais curioso é que muitas dessas expectativas não são nem nossas. Elas são impostas pela família, pelos amigos, pela sociedade, e aceitamos por achar que, em nossa busca de ser melhores, precisamos cumpri-las. Quero que faça um exercício rápido. Quantas vezes você se sentiu decepcionado por não alcançar algo que, na verdade, nem queria? E, no fundo, é isso. Estabelecemos metas tão altas que, se falharmos, nos sentimos inúteis. Se não soubermos ser os melhores no trabalho, no relacionamento, como amigos ou filhos, o que sobra de nós? Essas expectativas, no fim das contas, acabam pesando mais do que nossas próprias ações. É como correr com uma mochila cheia de pedras. Você avança mais devagar, se cansa mais rápido e, mesmo chegando ao final, sente que algo está faltando. Qual é o ponto disso? É aí que entra a filosofia estoica, que tem uma visão brilhante sobre isso. Os estoicos nos ensinam que não podemos controlar o que os outros pensam de nós, nem garantir que o universo sempre estará a nosso favor. O que podemos controlar é a nossa reação. O segredo é reduzir a carga que nos sufoca. Se você espera menos de si mesmo e dos outros, não é uma questão de se conformar, mas de se libertar. Você não estará mais preso à pressão de cumprir expectativas impossíveis. Você estará simplesmente vivendo e seguindo em frente. Claro, isso não acontece da noite para o dia. Não estou dizendo para você descartar todas as suas expectativas de uma vez. Isso é como limpar um armário cheio de roupas antigas. Primeiro, você olha o que não serve mais, o que nunca usou, e vai se desfazendo aos poucos. Às vezes, é difícil se desapegar de uma peça que você acha que vai usar um dia, mas no fundo sabe que nunca vai. Com as expectativas, é a mesma coisa. Comece a eliminar as que não são suas. Depois, reveja as suas próprias e pergunte-se se elas são realistas. Para diminuir as expectativas sem drama, tente mudar a forma como se fala consigo mesmo. Em vez de dizer, eu preciso fazer tudo perfeito, diga, vou fazer o meu melhor com o que tenho agora. Parece simples, mas é libertador. A pressão diminui. E um truque infalível é não contar demais sobre seus planos para os outros. Ao diminuir o ruído externo, você reduz as expectativas que os outros colocam sobre você. No final, essas expectativas externas nada mais são do que um barulho que tira sua paz. Elimine silenciosamente o que não contribui para o seu crescimento e veja como as coisas começam a fluir mais naturalmente. Abandonar expectativas é um ato de sabedoria. Em vez de focar no que você deve ser ou fazer, concentre-se no que você quer e no que pode controlar. Menos expectativas, mais liberdade. Lembre-se, quanto menos você espera, mais leve você será. 6. A compulsão de estar sempre certo. Já percebeu que isso se tornou uma mania para você? Não é apenas o desejo de estar certo, mas uma necessidade quase obsessiva de ser o mais inteligente, aquele que sabe tudo. Cada conversa vira uma competição onde o objetivo é provar que você está certo. É uma batalha silenciosa e constante. E o pior de tudo é que a verdadeira luta não é contra os outros, mas contra você mesmo. Sempre que você insiste em ter a última palavra, parece que está tentando se convencer de que seu valor depende disso. Eu entendo o quão exaustivo isso é.
Para ser sincero, estou cansado também. Fomos ensinados a acreditar que sempre devemos ter a resposta certa, como se cometer um erro fosse sinônimo de fraqueza. Até mesmo em encontros familiares, somos levados a ver o erro como um fracasso. Mas vou compartilhar algo importante com você. Às vezes, ter razão é o menos relevante. A filosofia estoica nos ensina a aceitar aquilo que não podemos controlar. E uma das coisas que não podemos controlar é a percepção que os outros têm de nós. Essa busca incessante para provar que você sabe tudo não vai te levar a lugar algum, só vai aumentar sua ansiedade e frustração. O segredo está em abandonar essa necessidade de ser o mais inteligente na sala. Pergunte a si mesmo: o que você realmente ganha com isso? Uma medalha invisível? Não. Na verdade, é como carregar uma mala cheia de pedras desnecessárias. A cada discussão, você adiciona mais uma pedra. Chega uma hora que o peso se torna insuportável e você não entende por que está tão cansado. A razão é simples. Você está se desgastando com algo que não tem valor real. Na próxima vez que sentir a vontade de provar que está certo, tente ficar em silêncio. Não por desistência, mas como um alívio. É como quando você solta uma caneta que estava segurando por horas. No começo, nem percebe que a estava segurando, mas quando a solta, sente um alívio imediato. Com a necessidade de estar certo, acontece o mesmo. Ao se livrar desse fardo, você percebe que estava lutando uma guerra desnecessária. Para se libertar dessa necessidade, o primeiro passo é aceitar que você não precisa ser o que mais sabe. Não há problema em errar ou não ter uma opinião formada sobre tudo. Você não está participando de uma competição de sabedoria. O segundo passo é aprender a ouvir. Não para refutar, mas para entender. Existe uma grande diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é uma função simples. Escutar é uma habilidade que poucos dominam. E quando você começa a escutar de verdade, a necessidade de corrigir ou impor sua opinião desaparece. Finalmente, aprenda a valorizar o silêncio. Às vezes, o melhor argumento é simplesmente deixar que os outros tenham a última palavra. No final, vencer uma discussão não é o mesmo que alcançar paz. Então, vale a pena estar sempre certo, à custa da sua paz interior? Eu não acredito que sim. Da próxima vez que estiver em uma conversa e sentir vontade de corrigir ou impor sua opinião, respire fundo, solte a caneta e deixe-a ir. A paz que você experimentará será muito mais valiosa do que qualquer vitória momentânea. E se precisar de consolo, lembre-se dos estoicos. Eles sabiam que a verdadeira sabedoria não está em vencer todas as batalhas, mas em saber quando não lutar. Como disse Sêneca, conhecimento não é vencer todas as batalhas, mas saber quando não lutar. 7. O barulho digital. Aquela constante distração que vem de dentro do seu bolso, das suas mãos, dos seus olhos, redes sociais, notificações intermináveis, mensagens que nunca param de chegar. Parece que tudo ao seu redor foi projetado para te distrair, para manter você em um estado constante de alerta. E aí você pensa que tem o controle, quando, na realidade, é o caos digital que te controla. Vivemos em uma era em que o silêncio se tornou um luxo, mas esse luxo não é tão inacessível quanto parece. A primeira coisa que você precisa fazer é entender o que realmente está roubando sua atenção. A verdade é que existem coisas que você deve eliminar silenciosamente da sua vida, e sim, você pode fazer isso sozinho. Não é tão simples quanto parece, e o caos digital não desaparece apenas porque você fechou um aplicativo. É como tentar apagar um incêndio com um copo d'água. O que você realmente precisa é de uma atitude radical, como os estoicos, que acreditavam que a paz interna é a única coisa que importa. E você não alcança isso se deixa arrastar pelas ondas de notificações. Então, o que você deve eliminar de sua vida? Primeiro, as redes sociais. Sei que soa clichê, mas acredite, quanto mais contas você segue,
mais barulho você cria. Não estou sugerindo que você se desconecte completamente, mas será que você realmente precisa saber o que o primo do amigo da sua irmã fez? Deletar impiedosamente o que não agrega é um bom começo e, de vez em quando, faça uma limpeza digital, como se estivesse organizando o seu armário, tirando o que não tem mais utilidade, o que nunca deveria ter estado ali. Agora, vamos falar das notificações. Por que você permite que seu telefone te interrompa a cada 2 minutos? Cada vibração ou som de mensagem é um salto do seu cérebro que não só rouba seu tempo, mas também a sua energia mental. Desative todas as notificações não essenciais. No começo, você sentirá uma ansiedade, como se estivesse perdendo algo, mas quando perceber como é bom ter controle sobre quando e como você verifica seu telefone, vai me agradecer. O medo de perder algo, o famoso FOMO, é um vilão moderno. Vivemos com a sensação de que, se não estivermos conectados, estaremos perdendo algo importante. Mas aqui vai uma verdade desconfortável. O que realmente importa não está na tela, está no que te rodeia. Nas pessoas, nos momentos que você deixa passar enquanto se ocupa com o último meme viral. Então, elimine esse medo. Quando mais você tenta estar em tudo, mais você perde o que realmente vale a pena. Quando você se livra do barulho desnecessário, algo mágico acontece. Você começa a ouvir o que realmente importa. O silêncio digital é o primeiro passo para se reconectar consigo mesmo, com suas ideias e com as suas verdadeiras prioridades. É aí que entra a filosofia estoica. Você não pode controlar o que acontece ao seu redor, mas pode controlar como reage a isso. E acredite, quando você elimina o ruído digital, todo o resto fica mais claro. Portanto, meu conselho é: escolha o silêncio não como a ausência de barulho, mas como a presença consciente do que você realmente deseja na sua vida. Esse é o verdadeiro luxo da nossa era. Como disse Gandhi, a paz não vem quando o barulho é desligado, mas quando você decide ouvir a si mesmo. 8 pensamentos negativos. Às vezes me pergunto se você já percebeu como os pensamentos negativos conseguem entrar na sua mente sem fazer muito barulho, como uma presença indesejada que, sem que você perceba, toma conta de tudo o que você faz. São como vizinhos que aparecem sem aviso e depois não vão embora. O pior é que muitas vezes você acaba dando as chaves para eles, não porque queira, mas porque eles te convencem de que sua presença é inevitável, parte da sua rotina diária. Se eu te disser que você pode mudar a fechadura, vamos ser claros. Esses pensamentos são padrões destrutivos que moldam nossas ações de uma forma que não é saudável. Você já se pegou pensando, por que tudo dá errado para mim? Ou nunca vou entender isso? E quando esses pensamentos se repetem, dia após dia, você começa a acreditar neles. E ao acreditar, passa a agir de acordo com eles. É como plantar uma árvore envenenada e depois se perguntar por que seus frutos não são comestíveis. O curioso é que esses pensamentos não representam necessariamente a realidade. Mas, para você, acabam parecendo tão reais quanto o chão em que pisa. É aqui que entra a filosofia estoica com sua simplicidade direta. Você não pode controlar o que acontece com você, mas pode controlar como reage. Isso pode parecer simples, mas, muitas vezes, é algo que nos escapa. Você acaba deixando esses padrões mentais dominarem suas emoções e ações, quando, na verdade, a verdadeira liberdade está em assumir o controle sobre suas reações. Você leu certo. Ao eliminar silenciosamente esses pensamentos, você não precisa fazer um grande espetáculo para expulsar luz da sua vida. Basta começar a reconhecer quando um pensamento negativo surgir, identificá-lo e deixá-lo passar sem alimentar-lo. Quanto mais atenção você dá a ele, mais poder você concede. É como uma mosca na sala. Se você ficar obcecado em pegá-la, só vai fazer ela voar mais. Por que não ignorá-la até que ela se canse e vá embora? Outra técnica poderosa é questionar esses pensamentos.
Toda vez que um pensamento destrutivo surgir, pergunte a si mesmo: isso é realmente verdade? Tudo está errado comigo ou é só uma percepção exagerada? Muitas vezes, você perceberá que são ideias infladas, sem base real. E se houver algo de verdade, ao menos você começará a procurar soluções, em vez de se afundar no problema. Por fim, há o desapego. Não estou falando de se tornar um monge isolado, mas de aprender a se distanciar emocionalmente daquilo que você pensa, entendendo que só porque algo passou pela sua cabeça, não significa que isso deve ficar por lá. Isso exige prática, mas com o tempo, você aprenderá a ver esses pensamentos como o que realmente são, apenas nuvens passageiras em um céu que está sempre lá. Pensamentos negativos persistentes são como aquelas pequenas coisas que você deve eliminar silenciosamente da sua vida. Não precisa de grande esforço, só uma mudança de foco, paciência e questionamento interno. No final das contas, o que você pensa molda o que você faz. E o que você faz define quem você é. Como disse Brian Tracy, os pensamentos não são fatos, mas, se você acreditar neles, eles se tornam sua realidade. 9. Transtorno físico e mental. Às vezes, acordamos e sentimos que o peso do mundo está um pouco mais forte do que o normal. Você olha ao redor e percebe que não é só uma sensação, o seu espaço está cheio de coisas. Objetos, papéis empilhados, roupas jogadas na cadeira. De algum modo, sua cabeça também parece uma gaveta bagunçada. Não sei se isso acontece com você, mas quando meu ambiente está uma bagunça, sinto que minha mente segue o mesmo caminho, como se a desordem no físico refletisse no mental. Os estoicos, por exemplo, falavam sobre a importância de focar no essencial e eliminar o que é supérfluo. E se você parar para pensar, a desordem é exatamente o oposto do que nos ajuda. Ela é o acúmulo de coisas desnecessárias que nos distraem e nos perturbam. O excesso de objetos não ocupa apenas espaço físico, mas também consome nossa energia. Cada coisa fora do lugar, cada papel que você deveria ter descartado meses atrás, tudo isso representa uma tarefa pendente. Um barulho mental que ocupa sua mente com pequenas preocupações, aquela sensação de querer colocar tudo em ordem, mas sem saber por onde começar. O segredo não é tentar organizar tudo de uma vez, mas eliminar aos poucos o que já não serve mais. Pergunte a si mesmo: eu realmente preciso de tudo isso? Se você não usou algo por um bom tempo, é provável que não precise mais. E isso não se aplica apenas ao material, mas também ao mental. Muitas vezes acumulamos pensamentos, preocupações e sentimentos como se fossem objetos quebrados, guardando-os na esperança de que um dia serão úteis. A verdade é que guardar tudo isso só nos sobrecarrega. Então, o que fazer? Elimine silenciosamente, sem fazer alarde. Não é necessário gritar para o mundo, basta deixar ir. Deixe ir o que não serve mais, tanto fisicamente quanto mentalmente. O silêncio, por vezes, é um ato de rebelião contra um mundo cheio de barulho. Se existem pessoas na sua vida que te incomodam, se projetos já não te motivam, ou se pensamentos drenam sua energia, livre-se deles sem dramas, sem explicações, sem gastar mais tempo do que o necessário. Apenas deixe-os ir. Lembre-se de que a ordem externa muitas vezes reflete a ordem interna. Se você começar a trazer clareza para o seu ambiente, verá como, aos poucos, essa clareza se refletirá também na sua mente. Não é mágica, é um processo. É como quando você decide limpar uma gaveta e de repente se sente mais leve. Cada coisa em seu devido lugar é uma preocupação a menos. Cada objeto que você desapega é um passo em direção a uma vida mais leve e clara. Os estoicos não se perderam no desnecessário. Eles sabiam que a chave estava em focar no que realmente importa, no que merece sua atenção. A vida deve ser simples assim. Em um mundo repleto de desordem física e mental, é como andar em um labirinto sem saída. Mas quando você começa a se desfazer do que não precisa, descobre que a saída sempre esteve lá. Só que você não conseguia ver lá por causa do excesso.
Se você busca tranquilidade, comece organizando o que está ao seu redor. Faça isso aos poucos, sem alarde. Elimine silenciosamente, mas com constância. Sua mente agradecerá. Como disse Nelson Mandela, quando o barulho silencia, o essencial pode ser ouvido. 10 comparações desnecessárias. Às vezes me pergunto por que você tem o hábito de se comparar com os outros. Vamos ser sinceros, todos nós fazemos isso em algum momento. Mas me diga, você realmente acha que essa comparação tem algum valor? É como se você estivesse correndo uma corrida onde ninguém ao seu redor sabe que está competindo. E o pior, eles provavelmente nem se importam. Enquanto isso, você fica preso na sua mente, medindo cada passo, cada dificuldade, cada pequeno progresso, mas não o seu progresso, e sim o dos outros. Comparar-se é como tentar vencer um concurso de canto, mas usando a voz de outra pessoa. Isso não faz sentido. Você tem sua própria melodia, seu próprio ritmo, mas insiste em seguir o de outra pessoa. O problema com esse hábito aparentemente inofensivo é que ele vai corroendo a sua autoestima. Um dia você acorda e sente que não é bom o suficiente, não é rápido o suficiente, não é nada o suficiente. Tudo porque está ocupado demais olhando para os outros, em vez de focar no seu próprio caminho. A realidade é que a vida não é uma corrida contra o tempo. É mais como um passeio de barco. Você escolhe a direção, o ritmo, as paradas, mas, se ficar olhando os barcos que passam por você, a única coisa que conseguirá é desviar seu próprio rumo. O curioso é que, enquanto você observa o barco de outra pessoa, provavelmente essa pessoa também está fazendo o mesmo com você. É assim que a comparação se torna absurda. Todos olham para os outros, mas ninguém está realmente aproveitando a própria jornada. Aqui vai uma sugestão: pare de se comparar. Faça isso de forma silenciosa, sem alarde, como quando você joga fora uma camiseta velha que não usa mais. Ninguém precisa saber que você está fazendo isso, mas você sentirá a mudança. Comparar-se com os outros não é apenas inútil, é uma forma de traição a si mesmo. É como se você dissesse ao seu interior que não é suficiente, que precisa ser outra pessoa para valer algo. Mas, se você pensar bem, essa filosofia não faz sentido. Os estoicos já nos disseram: a única comparação válida é com quem você era ontem. Então, o que fazer quando aquela vozinha começa a se comparar? Lembre-se de tudo o que você conquistou até agora. Tire um momento para refletir sobre suas vitórias, seus pequenos progressos. Você ficará surpreso como é fácil esquecer tudo o que já alcançou quando está o tempo todo olhando para os outros. Outra estratégia útil é praticar a gratidão. Pode parecer clichê, mas tem poder. Quando você se concentra no que já conquistou, em vez de se comparar com o que os outros têm, algo muda. A sensação de comparação começa a desaparecer e você percebe que o único caminho que realmente importa é o seu. Não perca tempo em uma corrida imaginária com os outros. Comparar-se só te desvia do que realmente importa. Viva a sua vida no seu próprio ritmo, com suas próprias regras. Quando você começar a fazer isso, perceberá o quão libertador isso é. E vou deixar uma reflexão que me ajudou muito nos meus momentos mais difíceis. Quando você para de se ver pelos olhos dos outros, você realmente descobre quem você é. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários o que pensa sobre isso. E no silêncio você terá a resposta. Fico animado para ouvir suas histórias de sucesso. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e comentar para que o YouTube saiba que esse conteúdo é útil para pessoas como você. Isso nos motiva a continuar criando mais vídeos no futuro. E por fim, recomendo que você assista aos 2 últimos vídeos que sugerimos. Agradeço de coração pelo seu tempo e apoio.